Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quinta-feira, dia 4 de março, e desejo que o seu dia seja repleto da experiência de Deus. Que cada pessoa que hoje você encontre seja sinal de Deus na sua vida. E cada situação que tenha que enfrentar seja também oportunidade para aproximar-se mais do Senhor. Para melhor rezarmos e ouvirmos a palavra de Deus e a palavra da Igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, clamando a ação e a unção da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caro irmão, cara irmã, neste dia 4 de março, a Igreja na sua liturgia nos traz o Evangelho segundo São Lucas. O texto do Evangelho de hoje está lá em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Lucas 16, de 19 a 31. Ouçamos então atentamente essa palavra de Deus, que hoje vem ser esse farol que ilumina nossa estrada, nos aproxima mais de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós,
Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez com esse Evangelho de hoje, somos convidados a viver a coerência da fé. A coerência da fé, que significa uma fé professada com os lábios, mas que se transforma em obras de fé e, sobretudo, se manifesta no amor que é dado ao próximo. 2 personagens se destacam no Evangelho de hoje: o homem rico e Lázaro. Esse homem rico, segundo o discurso de Jesus, certamente era um homem religioso, um homem que ia à sinagoga todo sábado, ouvir as Escrituras, um homem que cumpria suas obrigações com o culto, também um homem rico que certamente depositava grandes quantias no tesouro do templo, nos cofres do templo. Um homem que, para a religião, externamente, vivia em paz. Um homem que, quem sabe, pelos bens que possuía, se sentia um abençoado por Deus. Se percebia alguém que recebera de Deus bens grandiosos nesta terra, de modo que podia oferecer grandes banquetes. Um homem, poderíamos dizer, um homem de fé. Não de uma fé genuína que se transforma em obras, mas de uma fé exterior. Um homem judeu. Junto com essa personagem aparece a outra personagem, que é Lázaro. Aquele homem simples, pobre, mendigo, que desejava matar sua fome com as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Imagine, meu irmão, minha irmã, que aquele homem rico tantas vezes passou por aquele mendigo e simplesmente o ignorou. Imagine que muitas vezes, quem sabe até apressado para chegar à sinagoga e ouvir a palavra de Deus e cumprir sua obrigação religiosa, quase que atropelou a pé aquele mendigo que estava à sua porta. O ignorou. Acontece que esses dois morreram. Enquanto Lázaro recebeu o conforto do céu, o conforto de Deus, o rico se viu atormentado. Não porque era rico, mas porque tinha uma fé apenas exterior e não uma fé
genuína, autêntica. Não porque possuía bens nesta terra, não porque se sentia um abençoado por Deus, podendo usufruir dos bens desta terra, não por isso, mas por não ter aprendido a dimensão da partilha, não ter aprendido a dimensão do serviço, não ter aprendido que a fé verdadeira, ela se transforma em obras de fé. Por isso ele se sente atormentado. Não está no seio de Abraão como aquele mendigo que não tinha nada na terra, mas que certamente tinha um coração voltado para Deus. E quem sabe até das migalhas com as quais se alimentava, sabia partilhar com outros que nem mesmo acesso àquelas migalhas tinham. Por isso, porque a sua fé era uma fé que se transformava em obras e em amor, Lázaro foi salvo. Um detalhe desse evangelho é que aquele rico, sabendo que não poderia atravessar, porque existia um grande abismo entre os que estão na glória e os que se atormentam pelo afastamento de Deus, pede que Abraão mande Lázaro até a casa do seu pai para alertar seus irmãos. Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Quem é Moisés e os profetas, irmãos? Em outras palavras, eles têm a Escritura, eles têm os livros da lei escritos por Moisés, eles têm ali também os escritos dos profetas. Que leiam, que escutem, que prestem atenção no que é pedido, para viverem bem nesta terra e não pararem no lugar de tormento. E diz Abraão: se eles não escutarem nem Moisés, nem os profetas, não adianta nem mesmo um morto voltar para avisar, que eles também não acreditarão. Irmão, irmã, nós temos a palavra de Deus à nossa disposição para nos deixarmos alimentar por ela e instruir por ela. A palavra que nos chama a viver o serviço, a viver o amor, a transformar nossas obras numa fé operante, nossa fé em obras de amor. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém.